Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar todos crendo, confiando, porque o nosso Deus, Ele não falha. Amém? Quem está ciente disso? Que Deus não falha. Todos estão cientes que Ele é o mesmo ontem, hoje, e que Ele não muda. Ele não muda. As pessoas podem mudar. Sabe, os sistemas mudam dos homens, mas aquilo que é de Deus não muda. A sua palavra não muda, Ele não muda. Então, por esta razão, nós temos que estar crendo sempre, não desanimando em momento algum, nos abatendo por nada, porque as circunstâncias elas vêm, as lutas vão vir, e nós temos que estar olhando para as promessas de Deus. E as suas promessas são fiéis e verdadeiras. E a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Deus prometeu um filho a Abraão, e Abraão recebeu aquele filho. Ainda que ele olhasse, as pessoas olhassem para Abraão e poderiam dizer, e disseram, e talvez com certeza Abraão falou desta promessa, alguém não tenha crido, mas ele estava convicto, ele estava confiando, ele estava seguro em Deus, porque ele sabia que Deus ia cumprir aquilo, mas tudo é no tempo e na hora de Deus. Então nós temos que ficar aguardando, porque no momento devido, todas as promessas terão seu cumprimento, e elas se cumprirão em nossas vidas. Antes de nós conhecermos essa mensagem, esta palavra, estávamos aí em terras dualistas, trinitárias, unicistas, mas no momento em que nós ouvimos a voz do pastor, nós atendemos o seu chamado, porque ele diz na sua palavra, ele falou e disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas ouvirão no momento e no tempo devido, e quando elas ouvirem, elas irão atender e reconhecer a minha voz, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Elas nunca seguirão os estranhos, elas seguirão o único pastor, e o único pastor se chama Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. E eu digo para vocês que essa é a alegria em minha alma. A alegria em minha alma hoje é de ter reconhecido a voz desse pastor, e essa voz é a sua palavra. Glória a Amém? Deus. Amém. E nós lemos aqui um texto no livro de Samuel, não é isso, irmãos? Samuel, capítulo 9, versículo de número 2. É isso? Samuel, capítulo 9, versículo 2, que diz: este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todos. Amém? Amém. Então esse homem
a Bíblia traz essa característica desse homem, desse filho de Quis, né? Que era muito belo, formoso, tinha um belo aspecto, e a Bíblia destaca isto muito bem. Ela diz que em Israel não havia um homem tão belo, tão bonito, que chamava tanto a atenção das pessoas como Saul, dos ombros para cima. E dos ombros para cima é cabeça, né, irmãos? Dos ombros para cima está o quê? A cabeça. A nossa cabeça. Agora, nós não podemos ser guiados pelos sentidos do Espírito, porque o Espírito está aqui em nossa cabeça. E eu já falei para os irmãos que o Espírito tem 5 sentidos: consciência, memória, afeto e razão e memória, não é isso? São 5 sentidos. Mas essa é a faculdade do Espírito, e Satanás é o lugar justamente que Satanás ele escolheu para estabelecer o seu trono. Então olha só, Saul, ele era esse homem que dos ombros para cima se sobressaía a todos, né? E justamente essa foi a credencial que levou o povo a escolher Saul. Porque Saul foi uma escolha do povo. Quando o povo rejeita Deus, eles deixam de querer ter a liderança de Deus sobre eles para ter a liderança de um homem sobre eles. Porque eles olharam para as nações e eles viram que as nações vizinhas tinham seus reis que dirigia aquele povo, que conduzia aquele povo. E o povo justamente escolheu este homem por causa dessas suas características, né? Porque era belo, porque era formoso, chamava atenção, onde passava, todos olhavam para aquele homem, e Deus deixou que o povo seguisse com isso. Deus permitiu que o povo tivesse aquilo que eles estavam desejando, sabe? E eu digo para vocês, é o que tem acontecido hoje, no presente. Nós estamos em uma terra onde há homens que têm uma cabeça, uma inteligência, uma capacidade tão grande, uma eloquência tão grande, e isso atrai as pessoas. As pessoas olham, querem sempre olhar e ver a grandeza em um homem, quer ver uma capacidade no homem, e isso tem atraído milhares e milhares de pessoas ao homem, aos homens grandes, com uma capacidade grande, com uma inteligência grande.
E essa é a escolha do povo. E Deus deixa o povo seguir com a sua escolha. Deus não vai dizer não para o povo se o povo quer isto. Se o povo quer desta maneira, se o povo quer assim. Deus deixa o povo seguir com isto. Agora, um homem que tem inteligência, que tem capacidade, que tem discurso, que tem palavra, nem sempre é a escolha de Deus. A credencial de Deus não é esta para escolher uma pessoa. Deus tem a sua maneira peculiar e que vai contra o gosto de muitas pessoas. Porque o povo quer uma coisa, Deus quer uma coisa, mas sempre o povo tem um gosto contrário àquilo que está aqui na Escritura. Então esse homem, ele tinha essa capacidade, tinha uma fé intelectual. Ele não tinha uma fé na alma. E olha só, essa fé do espírito, da cabeça, essa fé intelectual não credenciou Saul a vencer aquele gigante. Quando ele se deparou com aquela situação, com aquele problema lá em Israel, que aquele homem se levanta para desafiar o exército do Deus vivo, aquele homem era um homem treinado por outro homem, sabia manejar bem a sua espada, sabia se defender com o escudo, sabia pegar numa lança, mas ele não tinha uma fé na sua alma para vencer aquele gigante. A sua fé era uma fé intelectual, uma fé no espírito, na cabeça. E as pessoas que têm uma fé no espírito, na cabeça, ela não vence as dificuldades e as lutas, porque essa não é a fé de Deus. Não é a fé que Deus dá para o seu povo. O povo fez a sua escolha. Deus atendeu o gosto do povo. E se o povo quer um homem inteligente, capaz, que tem lábio, que sabe argumentar as coisas, Deus dá para o povo. Agora eu digo para vocês, eu prefiro ouvir um homem que não saiba nem falar direito, nem pronunciar as palavras corretamente, mas cheio do Espírito Santo, do que um homem que tem eloquência, capacidade, mas não tem o Espírito Santo em sua vida para guiar ele. Aleluia, Deus. E aquele homem para guiar as pessoas. Porque um homem que não tem o Espírito Santo, ele vai atrair as pessoas para si. Saul teve uma capacidade de atrair uma multidão de pessoas para si, mas ele não teve a capacidade como rei de guiar aquele povo para Deus. E na primeira prova que ele tem, que ele é posto à prova, que ele vê a dificuldade, vê a luta, ele não passa no teste. Ele é reprovado. Aleluia, Deus. Para você ver. Viu? Aí você vê muitos homens aí que, meu Deus do céu, tem uma lábia muito grande. Que se for possível, a lábia é tão grande quando prega, que se o povo bobar com ele deixa o povo até sem a roupa do corpo. Ele tira tudo do povo, com a sua lábia, com o seu argumento, e o povo cai nisso. Porque o povo de hoje, 90% do povo hoje espiritualmente, são todos cegos.
são cegos, não conseguem ver a verdade. Ainda que a verdade venha diante deles, eles rejeitam aquilo, porque eles sempre eles querem que as coisas venham até eles da maneira deles, do jeito deles, como eles pensam que tem que ser. E não é como a gente espere que seja, não é como a gente pensa, é como Deus diz que tem que ser. É da maneira da palavra. O padrão sempre é de Deus, o modelo sempre é Deus que dá. E nós temos que seguir o padrão e o modelo de Deus. Amém, irmãos? Então Saul tinha a cabeça rendida a Deus. E um homem que tem cabeça rendida a Deus, ele não vence. Ele não vence. Porque é só a cabeça. Deu só a sua cabeça para Deus. E aqui é o trono de Satanás. É aqui onde as guerras vêm. E aqui tem muitas vozes. Você não consegue ouvir a voz de Deus aqui na sua cabeça. Deus tem um outro lugar que Ele fala. Tá bom, irmãos? Tem um outro lugar que Ele fala. Aí eu vou tomar aqui outro exemplo de um homem, então. Outro homem. Sansão. Sansão foi um homem também que rendeu a sua força a Deus. Sansão foi um homem que arrancou os portões de Gaza e colocou sobre os seus ombros com uma queixada de jumento. Matou 1000 soldados. Viu, irmãos? 1000 soldados. Mas isso não credenciou ele. E onde está escrito isso, Mononato? Em Juízes. Juízes capítulo 16. Porque Sansão, ele vai render a sua força para Deus, e o seu coração ele vai dar para Dalila. Ele vai entregar o seu segredo para Dalila. E quando ele faz isso, ele é derrotado. Porque Sansão era um nazireu de nascimento, e em que a sua força consistia no segredo que ele tinha com Deus, que era o voto de nazireu que tinha sido feito, dele não cortar o seu cabelo. E ele vai revelar isso para Dalila. E Dalila vai cortar o seu cabelo? Vai cortar o cabelo dele? E no capítulo 16 e 20, eu gostaria de ler isso aqui para os irmãos, diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele sabia que já o Senhor, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força de um homem está em Deus, está nele. E a presença de Deus está no homem. Um homem sem Deus na vida dele, ele não vence nada. Ele não tem força para vencer nada nesta terra. Ele não vai vencer o pecado, ele não vai vencer o mundo, ele não vai vencer a vaidade, ele não vai vencer nada. Todo homem e mulher precisa de Deus na vida para vencer. E no versículo de número 30,
ele diz assim, eu achei isso aqui interessante, e eu queria citar para os irmãos. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força a casa e caiu sobre os principais e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. E essa palavra aqui me chamou a atenção quando diz assim, duas coisas aqui. E morra eu e os feitos de Sansão, a Bíblia diz, e foram mais os feitos que matou na sua morte, e foram mais os mortos que matou na sua morte, perdão, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Irmãos, a maior vitória de um cristão consiste em ele morrer. Você sabia disso? Em ele morrer. Em ele fazer morrer a si mesmo. Em ele fazer morrer a sua vontade, os seus desejos. E quando nós procedemos assim, esse é o maior feito na vida de um cristão. Aleluia, Deus. É o maior feito. Às vezes as pessoas, elas querem servir a Deus, mas elas não querem morrer para si. Elas não querem matar o eu delas. Esse eu aqui precisa morrer. Morra eu, morremos. Que o nosso eu morra cada dia, cada hora, cada instante. Porque quando o nosso eu morre, muita coisa está morrendo junto. Está morrendo a vaidade, está morrendo os desejos. E na morte, quando nós conseguimos fazer morrer a nós mesmos, morre muitas coisas. E os feitos de um cristão é maior quando ele morre. Não é quando ele vive, é quando ele morre. Vocês estão entendendo, irmãos? Precisamos morrer. Morrer para a vaidade, morrer para o nosso pensamento, morrer para os nossos desejos, nossas vontades. Isso precisa morrer dentro de nós. E isso acontece quando o Espírito Santo vem e habita aqui. Porque o Espírito Santo não vai vir habitar enquanto os desejos perniciosos estão ali prevalecendo e a gente está cumprindo com aquilo, fazendo, aceitando aquilo em nossas vidas. Bem, irmãos, então Sansão, ele rendeu a sua força a Deus, rendeu toda a sua força a Deus, e o coração dele, que ele era para ter entregado para Deus, ele entregou para uma mulher. Porque por causa desta mulher, ele vai abrir o seu coração para ela e entregar todo o seu segredo. Meus irmãos, conte suas coisas para Deus. Conte seus problemas, suas queixas. Conte para Deus. Vá diante dele, abra o seu coração e fale de suas necessidades, de suas lutas, para que ele possa ajudar-nos. É assim que temos que fazer. É desta forma. Mas escute só o que eu vou dizer para vocês. Mas eu quero falar aqui de um outro homem, que a Bíblia diz: a
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora escuta só. Olha isto aqui. Preste atenção nisto. Há pessoas que têm rendido sua cabeça a Deus. Há pessoas que têm rendido sua força a Deus. Mas a Bíblia fala de um homem que rendeu seu coração a Deus, que rendeu a sua alma a Deus. E a Bíblia diz, dá testemunho deste homem, e este homem se chama Davi. Aleluia, Deus. E o homem que rende o seu coração a Deus, que rende a sua alma a Deus, ele rende todas as outras coisas. Aleluia. Ele vai render a sua força, ele vai render a sua cabeça. Porque eu quero dizer para vocês que a torre de controle de Deus é a alma do homem. E se o homem rende o seu coração a Deus, ele está rendendo tudo que ele tem. Glória a Deus. Tudo que ele tem. E eu já falei isso aqui para os irmãos, que o nosso corpo tem 5 entradas, 5 sentidos, que Deus nos deu para ter contato com a terra, mas não nos deu para ser dirigido por eles, para sentir as coisas: tato, paladar, visão, audição e olfato, para ter contato com as coisas, para você sentir as coisas. Ele deu para nós também 5 sentidos no espírito, que são chamados de consciência, memória, afeto e razão e imaginação. 5 sentidos. Mas Deus não quer que nós sejamos dirigidos nem conduzidos pelos sentidos. Porque aqui tem muitas vozes. E eu falei lá atrás, se não lembro, que há somente um lugar onde Deus pode falar conosco. E esse lugar não é na sua mente. Esse lugar é na sua alma. Aleluia. Deus só pode falar na nossa alma se a nossa alma estiver rendida e o Espírito Santo estiver habitando em nossa alma. Deus. E na nossa alma só pode entrar 2 coisas: fé ou dúvida. Ou nós temos fé para crer em toda a palavra, ou nós não temos fé. E dúvida é incredulidade. Ou você tem fé na alma, ou você tem incredulidade. Ou ela é regida por Deus, ou é por Satanás. E a voz de Deus na alma é uma voz tão doce, suave, e que para se ouvir esta voz, nós precisamos abrir mão de tudo em nossa vida para poder ouvir a voz de Deus. Na nossa alma nós precisamos morrer. Nós precisamos fazer morrer esse eu nosso, para que a gente possa ouvir essa voz. Do contrário, nós nunca ouviremos esta voz. E se Deus estiver habitando nesta alma, em nossa alma nós vamos ter a capacidade para vencer qualquer situação, porque a fé em nossa alma é a fé que o nosso Pai nos dá para enfrentar as coisas. É a fé de Deus.
E fé é revelação. Meus irmãos, fé não é um pensamento positivo. Nada disso. Fé é uma revelação. E quando você tem essa revelação em sua alma, você vence qualquer obstáculo, qualquer coisa que se levantar diante de você. E isso credenciou Davi a vencer o gigante. A fé de Saul não credenciou ele a vencer aquele gigante, porque era uma fé intelectual. Mas a fé de Davi credenciou ele enfrentar aquele gigante e chegar diante daquele gigante e dizer: eu venho a ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Muitos olhavam para Davi e viam só uma criança, um menino, de um aspecto que não chamava muita atenção do povo, mas dentro de sua alma, a sua alma estava ardendo com a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. E aquela fé credenciou aquele jovem a vencer aquele gigante com uma funda. Com uma funda. Sabe, irmão? E eu digo para você uma coisa. A nossa experiência com Deus vale mais do que qualquer seminário teológico. A nossa experiência com Deus vale mais que qualquer coisa que este mundo possa oferecer para nós. Aleluia, Jesus. Porque você tem algo em você que é vivo. Verdade, Pai. Algo que é vivo. O Deus vivo dentro de você. E se você tiver o Deus vivo dentro de você, Satanás ele poderá até se levantar contra ti, com muitas lutas, mas você irá vencer todas estas coisas. Viu, meus amados irmãos? Aleluia. Todas estas coisas Glória a Deus. você irá vencer. E é por isso que eu estou dizendo isto aqui para você nesta noite. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje, e ele não muda. Aleluia, Deus. E se você confiar em sua palavra, se você crer em suas promessas, você nunca será decepcionado. Você nunca será envergonhado. Aleluia. Saul não teve coragem de enfrentar aquele gigante, mas ele teve coragem de se levantar contra o servo de Deus e lançar uma lança nele. Sabe, irmãos? E assim, o homem com o espírito errado, ele tem toda a coragem para fazer tudo que não presta. Ele tem coragem de se levantar contra o irmão, falar mal, denegrir a sua imagem, fazer qualquer coisa contra ele. Um homem que tem um espírito errado, ele tem essa coragem. Mas um homem que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele pode tomar um tapa no rosto, na face, e oferecer a outra face, como nosso Senhor Jesus nos ensinou. E esse é o nosso modelo para nós seguirmos. O modelo que nós temos que seguir é o modelo de Cristo. E se nós seguirmos o modelo de Cristo, um dia, irmão, nós vamos ser tirados desta terra. E nós não estaremos mais neste mundo de hipocrisia, de engano e mentira e falsidade. Mas nós estaremos em um lugar onde habitará paz e justiça para todo sempre. E é por isso que eu estou aqui
lutando com a minha vida, colocando diante de Deus. E eu quero que vocês façam o mesmo. Aleluia, Deus. Sigam sempre o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome sempre a palavra de Deus. Não abandone esta palavra em momento algum. Confira todas as coisas com a palavra. E se aquilo é a palavra, tome aquilo, irmãos. Aleluia. Tome isto e se posicione sempre pela palavra. Não se posicione por outra coisa a não ser a palavra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia, Deus. Que Deus nos dê da sua graça. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a vencer todas as lutas. Tá, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus com oração nesta noite. Irmão Fabiana, você poderia encerrar para mim? Por gentileza aqui. Né? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus com oração.